Olá! Chegamos à nossa última aula em que falaremos de prestação de contas. A prestação de contas é a última etapa oficial no fluxograma da realização de um projeto cultural e é uma das etapas mais importantes, pois é nela que apresentamos à instituição promotora a comprovação de execução e do uso devido de recursos públicos, no caso de editais públicos, e privados, no caso de editais privados. Ou no caso de recursos públicos e privado, quando se trata de lei de incentivo. Essa comprovação passa pela aprovação, inclusive, do Tribunal de Contas do município, do Estado e da União. Isso pode comprometer a aprovação de contas dos governos e é por isso que há tanta burocracia envolvida. Como falamos no início do curso, lá na primeira aula, o campo da cultura e das artes tem se complexificado nos últimos anos. Ou seja, suas atividades estão mais organizadas, os processos começam a demandar mais metodologias de trabalho e gestão específicas para acompanhar suas inúmeras possibilidades. O avanço e uso da tecnologia facilita e otimiza alguns processos, porém, demanda novas habilidades de quem a manuseia. Claro que isso vai exigir dos profissionais capacitação para lidar com isso. Neste quesito, há uma responsabilidade que deve ser compartilhada e cobrada do Estado em dar condições para que seus agentes respondam às necessidades do campo. A falta desse suporte gera consequências para o campo cultural, como a alta inadimplência dos proponentes, impedindo futuras contratações pela instância pública. Infelizmente, em muitos casos, os processos são engessados e não acompanham a dinâmica do próprio campo. Por outro lado, a prestação de contas exige que artistas, mestres, gestores e produtores tenham preocupação e controle na aplicação dos recursos públicos de forma devida. Nesse sentido, a prestação de contas é uma forma de padronizar o processo de comprovação de cumprimento do objeto dos projetos, unificando seus procedimentos. O investimento em arte e cultura está embasado em leis específicas que demandam diferentes gerenciamentos e formas de contratação. Por isso, em alguns editais incidem impostos e outros não, por exemplo. Estas leis implicam no que é exigido enquanto comprovação de execução e aplicação dos recursos. É importante frisar que a prestação de contas não é algo feito no final do projeto. Ela é processual e realizada ao longo de todo o processo. Esteja ciente e atento antes de mexer no recurso do projeto. As formas de comprovação de realização do objeto proposto que está descrita no edital. Caso tenha dúvida, volta à primeira aula. Já falamos disso nela. As exigências mais comuns são relatório de execução, que muitas vezes você encontra um modelo de relatório disponível nos materiais para download do edital. Documentos comprobatórios de realização das ações previstas, que podem ser fotos, matérias de jornal, vídeos, materiais gráficos, etc. Prestação de contas físico-financeiras, que implica em organizar todas as notas e cupons fiscais, extratos bancários, cotações, dentre outros. Apesar de alguns editais não pedirem esse bloco de comprovações, o proponente deve guardar para si, pois a qualquer momento pode ser questionado. Vamos falar de cada uma das exigências de forma mais detalhada, mas antes de partirmos para o preenchimento do formulário, vamos fazer um exercício interno de avaliação de impactos e resultados. É bom fazermos este exercício antes de preencher os itens do formulário, pois o edital é um mecanismo de apoio a projetos. E é importante que o seu projeto, ideia, desejo, costume, tradição, seja anterior ao edital e não o contrário. O edital está a favor do seu projeto e não o contrário.
Esta é, inclusive, uma das etapas mais importantes acerca da realização de um projeto cultural que todos os artistas, fazedores de culturas, produtores e gestores deveriam incorporar como uma prática rotineira. Muitos artistas e produtores negligenciam a avaliação crítica acerca do processo de realização do projeto, e isso não combina em nada com um planejamento estratégico. Quando o assunto é avaliação de impactos e resultados, em linhas gerais, precisamos refletir de forma pragmática acerca de questões técnicas. Todas as ações previstas foram executadas? As estratégias de produção e logística foram eficientes? Quais foram os pontos negativos em geral? Quais foram os pontos positivos em geral? Meus fornecedores garantiram a prestação de serviços devidamente? O que aconteceu que não estava previsto e impactou positivamente? O que tivemos de imprevisto? Como os problemas foram contornados? O que poderia ser melhorado? O tempo de realização foi coerente? Precisei de mais tempo? Prometi coisas demais e não dei conta? Meu orçamento foi coerente? Tive gastos a mais? Tive gastos a menos? Como isso aconteceu? Eu tive o financeiro esperado de venda de ingressos ou vendas de obras? E também algumas outras questões, como por exemplo, como foi minha relação com meus parceiros? Todos ficaram satisfeitos com a realização do projeto? Como foi minha relação com a instituição? Tive sucesso de público? Qual público esperado e qual público atingido? Tive um retorno de mídia? Qual foi o acesso à página online? Qual o alcance das redes sociais? Como foi o impacto do meu projeto? Outras oportunidades surgiram, como o convite para um festival, venda das obras, circulação, possibilidade de fazer uma segunda edição, outros produtos derivados surgiram no processo? É importante considerar aspectos criativos e subjetivos também. O que avançamos em relação ao processo de pesquisa artística? Desenvolvemos uma técnica? Desenvolvemos um procedimento metodológico? Construir uma relação de colaboração com outros profissionais que podem se desdobrar em projetos e realizações futuras? Este projeto agregou em quê para as pessoas que assistiram, que participaram? A forma que meu projeto foi realizado possibilita novas edições? A margem de continuidade da proposta? O importante é a gente olhar de forma distanciada para nosso projeto e refletir criticamente acerca da sua realização. Não vale passar a mão na cabeça e amenizar as coisas, tanto positivas quanto negativas. Uma sugestão para auxiliar nesta reflexão é o proponente criar um formulário de avaliação da execução do projeto direcionada para a equipe. Algo que não precisa necessariamente ser compartilhado na prestação de contas, mas que poderá ajudar a definir um olhar mais coletivo sobre as questões levantadas, sobretudo os pontos positivos e os negativos da proposta. É essa reflexão que possibilita nosso desenvolvimento profissional e o aperfeiçoamento das nossas metodologias e técnicas de trabalho. Precisamos estar com o pé na realidade, ainda que o pensamento criativo esteja nas nuvens. Independentemente se é uma exigência da instituição financiadora, essa avaliação serve para o nosso desenvolvimento profissional. É ela que vai aperfeiçoar o nosso fazer. A formação no campo da cultura é teórica e prática. Boa parte dos nossos conhecimentos são adquiridos no dia a dia, no labor da profissão. Isso também é produção de conhecimento e merece ser valorizada. Dito isso, vamos ao relatório de execução. É necessário filtrarmos as informações e prazos de entregas exigidos por cada edital. Em geral, temos até 30 dias após a finalização das ações do projeto. Precisamos atender às exigências do edital quanto à elaboração deste relatório. Muitos deles apresentam como anexos o modelo a ser seguido, com determinados campos e informações importantes.
Nós respondemos de forma qualitativa e quantitativa a esse relatório. Há nessa etapa também a entrega da documentação comprobatória, que são documentos que comprovam que as atividades foram devidamente realizadas conforme planejado e prometido. São documentos comprobatórios, fotos e registro audiovisual que constem imagens do público, dos artistas participantes, dos locais onde foram realizadas as atividades, imagens dos materiais de divulgação, outdoors, cartazes, mídia externa como buzzdoor e banner, por exemplo. Aqui deve constar tudo que você se comprometeu a fazer. No registro audiovisual, é essencial e é uma exigência conter também uma fala com menção sobre o apoio financeiro recebido antes ou depois das apresentações e também nas entrevistas e material de divulgação do projeto. Lista de inscritos de uma oficina, lista de frequência dos participantes, registros de borderô, que é um relatório detalhado sobre toda a movimentação financeira de venda de ingressos e como ela transcorreu em uma noite ou em um período de evento, quando este tempo durar mais de um dia, por exemplo. Trata-se de um fechamento completo que permitirá que os organizadores ou algum outro tipo de público interessado, como patrocinadores e investidores, tenham uma visão estratégica e tirem conclusões e insights a partir dos números apresentados. Um balanço de qualidade não só mensura o rendimento, mas também já começa a preparar terreno para as edições seguintes. Por isso, o borderô tem um importante papel, tanto como forma de documentação, quanto como base de análise e planejamento para a organização. O clipping, que é um documento que contém todas as inserções do seu projeto na mídia, sejam elas pagas, que você pagou para aparecer, tipo um anúncio, ou espontâneas, que foram noticiadas sem pagamento apenas pelo interesse social e cultural do seu projeto, tanto em TV, internet, rádio, redes sociais, revistas, jornais e publicações. Este clipping pode ter valoração de mídia ou não. Valoração de mídia é traduzir os valores monetários referentes à inserção deste projeto na mídia, no caso da mídia espontânea, ou seja, não paga. Por exemplo, seu projeto saiu com uma matéria na capa do principal jornal da cidade, espontaneamente, graças ao trabalho de assessoria de imprensa. Lembra que falamos da importância da assessoria de imprensa e da comunicação? Quanto custaria para comprar um anúncio nesse espaço? A valoração da mídia, na clipagem, serve para a gente mostrar para a instituição financiadora os valores, os ganhos indiretos do projeto, um dos resultados do investimento feito no projeto. Isso é importante também para que a instituição perceba os ganhos de imagem que teve sem investir diretamente nisso. Outras documentações comprobatórias podem ser inseridas como relatório de mídia e alcance nas redes sociais, resultado de uma pesquisa de satisfação aplicada com o público, etc. Vamos agora à prestação de contas físico-financeira. Os editais exigem a apresentação de todas as notas e cupons fiscais dos gastos do projeto. Neste caso, eles precisam ser exatamente iguais às rubricas do orçamento, suas quantidades e suas unidades correspondentes. Nada pode estar fora daquele planejamento. Dentro das rubricas designadas na planilha do orçamento, há uma margem de manobra. Por exemplo, caso você faça um pagamento de algum fornecedor em 2 parcelas, é importante que tenha 2 recibos ou notas fiscais, pensando em pessoa física e jurídica, respectivamente. Porque esses comprovantes têm que ter data e valor compatíveis com a saída do dinheiro da conta específica do projeto. Editais que exigem esta forma de prestação, em geral, também exigem uma conta bancária aberta especificamente para a movimentação do recurso do projeto e também pedem, junto das notas e cupons fiscais, os extratos bancários.
Logo, essas contas devem ser utilizadas exclusivamente para a movimentação financeira do projeto e não devem ser movimentadas com nenhum recurso que não seja relacionado ao projeto. Editais de valor baixo, como as premiações, não exigem o envio dessa parte, mas é obrigação do proponente organizar e guardar para si. Esta exigência da conta é comum a muitos editais. Para isso, é preciso ficar atento aos documentos obrigatórios de contratação. Falando mais detalhadamente acerca da comprovação de gastos do projeto, é necessário se atentar à natureza do proponente em que seu projeto está sendo realizado, pois o formato das notas e recibos pode variar. Caso você seja um proponente pessoa física, o formato dessas comprovações pode ser por meio de recibo simples, no caso de contratação de outra pessoa física. Este recibo precisa conter os dados de identificação do artista, produtor, figurinista, roteirista, do prestador de serviço, que são nome completo, conforme documento oficial, que não é o mesmo que nome artístico, o nome social, endereço, número de RG, CPF, função desempenhada no projeto com o nome oficial do projeto, tal como foi aprovado, tempo que esse serviço foi realizado, valor da primeira parcela ou total, data do pagamento e assinatura. Este recibo pode ser um modelo feito pelo proponente ou utilizar um talão de recibo já existente, que em geral se encontra em gráficas. Mas importante, fique atento, pois a descrição deve seguir este formato falado anteriormente. Para a compra de material, o produtor executivo deve reunir as notas fiscais, de preferência registradas com CPF ou CNPJ. Atenção! Em quase todos os editais não é permitida a aquisição de equipamentos e materiais, só são permitidos aluguéis. Quando um proponente, pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, e MEI, realiza a contratação de uma pessoa física, é necessário fazer o recolhimento de impostos devidos no caso de contratação temporária. Há uma legislação vigente, independentemente de ser um projeto cultural, que precisa ser seguida e todos os contratantes precisam seguir. Por conta dos impostos que incidem sobre esse tipo de contratação, diminuindo o valor dos cachês e onerando o projeto, é sugerido que, no caso do proponente PJ, que as contratações sejam feitas com outro prestador de serviço, pessoa jurídica. Neste caso, quando um artista ou outro prestador de serviço se institucionaliza, como o caso dos MEIs, ele próprio já faz o recolhimento de impostos referentes, que são mais reduzidos, não reduzindo muito seu pagamento líquido, e facilita o processo também para o contratante, que não tem que recolher uma série de impostos. O processo fica mais eficiente. Então, no caso de contratação, pessoa jurídica para pessoa jurídica, seja MEI ou outra qualidade, LTDA, EIRELI ou EI, a emissão da nota fiscal com as mesmas informações são importantes. As informações são: função desempenhada no projeto com o nome oficial do projeto, tal como foi aprovado, tempo que esse serviço foi realizado, valor da primeira parcela ou valor total, data do pagamento e atenção ao descritivo da nota, que deve conter também informação do edital e o número de contrato. É importantíssimo. Todas as notas e cupons fiscais devem fazer referência ao proponente com seu CPF ou CNPJ e, quando possível, menção ao projeto, seu título e nome do edital referente. Além disso, se o proponente é MEI, todas as notas devem ser emitidas para o MEI. Não vale emitir uma nota em nome da pessoa física, que é representante legal da empresa. É exigido também o envio dos extratos bancários e todas as notas e recibos, suas respectivas datas e itens do orçamento, e devem ser compatíveis às retiradas da conta.
Os prestadores de serviço e demais fornecedores devem ser os titulares das contas bancárias, no caso de transferência ou cheque, pois esta informação está no extrato e será verificada pela comissão de avaliação. Você não pode contratar fulana de tal para a curadora do seu projeto e apresentar a nota ou recibo de pagamentos com os dados dela e no seu extrato, a saída referente a esse pagamento foi uma transferência para Beltrana da Silva. Isso vai dar problema e não será aceito. Você poderá devolver o valor equivalente ou ter que se explicar. Há também um formulário onde esses gastos são descritos com campos descritivos para os respectivos números das notas fiscais, CNPJ ou CPF, rubrica do orçamento a que se trata e forma de pagamento. É importante atentar também para as formas que alguns editais permitem ou recomendam para a utilização do dinheiro. Alguns sugerem evitar o saque e optar pela opção de pagamento por débito ou por transferência, por exemplo. Outros proíbem a utilização da função crédito. Algo muito importante a ser ressaltado aqui, agora, são as cotações. Cotações são orçamentos realizados com diferentes fornecedores que comprovem que você optou pelo mais barato, pois os editais e a utilização de recursos públicos e privados em todos os campos, não só da cultura, mas também na saúde, educação, segurança pública, etc., prezam pelo princípio da economicidade. E é necessário checar a partir de qual valor essa cotação é necessária. Isso só se aplica à compra de materiais e aluguel de equipamentos. Quando se tratam de funções específicas, como artistas, curadores ou pauta referente ao local de realização, essa regra não se aplica, pois são gastos referentes à identidade do projeto e isso precisa ser priorizado. Para pagamentos que forem realizados em 2 parcelas, cada pagamento corresponde a um recibo e deverão ser discriminados, pois as somas dessas parcelas devem corresponder ao valor final destinado ao item. Bom, vamos falar agora sobre diligências. Sempre que a instituição sentir necessidade de algum esclarecimento em qualquer etapa do processo do edital, será comunicada ao proponente uma diligência. São pedidos formais de esclarecimento acerca de alguma irregularidade observada, como, por exemplo, a ausência de uma nota fiscal referente a uma das rubricas do orçamento ou o não cumprimento de uma das metas. Caso lhe seja comunicada uma diligência, o proponente deve responder dentro do prazo estipulado a essas questões. Elas podem ser por meio de justificativas que argumentem alguma possível irregularidade ou o envio de algum documento ausente. A comissão vai avaliar se a resposta à diligência apresentada condiz e esclarece um possível problema ou irregularidade. Se não, novas diligências serão enviadas. Na prestação de contas, é o momento que mais acontecem diligências, devido às especificidades e detalhes exigidos. Repito, ninguém é obrigado a saber de tudo, então muita atenção ao edital e preze por uma boa relação com a instituição com a qual está lidando. Ninguém melhor que a equipe que gerencia o edital para tirar dúvidas, trazer esclarecimentos e, sobretudo, dar os encaminhamentos possíveis. Lembra que tratamos disso nas aulas anteriores? Na dúvida sobre algo, procura ajuda. Observações importantes. Os editais de premiação, em geral, são mais flexíveis quanto à prestação de contas. Eles costumam exigir o relatório de execução e comprovação de execução dos objetos pretendidos. Porém, não é recomendado que, por conta disso, você deixe de planejar detalhadamente o seu projeto, tampouco pensar na sua ficha técnica, no cronograma de execução e no orçamento. Menos ainda, deixe de fazer sua análise acerca dos impactos e resultados. Sempre que houver alguma dúvida quanto ao preenchimento do formulário ou no envio da documentação necessária, pedir ajuda a um profissional de contabilidade, do setor jurídico ou profissional experiente. A gente não tem a obrigação de saber tudo e como cada processo é bem específico, é sempre um aprendizado que vai sendo acumulado. Lembra que na aula de orçamento nós comentamos sobre a fusão de alguns itens? Por exemplo,
Verba para compra de material de cenário, R$ 1.000. Devemos apresentar todas as notas fiscais referentes a esta rubrica. Itens pertinentes ao que se trata, claro, até o limite de R$ 1.000. Comentamos também de elaborar o orçamento pensando em facilitar este momento de prestação de contas. Uma boa realização de prestação de contas abre a possibilidade de recebermos outros apoios e incentivos, gera confiança e comprometimento do seu desempenho. Bom, agora vamos dar algumas orientações em relação à gestão do projeto do proponente após a assinatura do termo de compromisso. Para finalizar este curso, separei alguns pontos importantes que foram abordados no decorrer das nossas aulas, que são orientações para a gestão do projeto após a assinatura do termo de compromisso. Uma observação importante: a FGM, bem como outras instituições, enviam comunicados pelo e-mail cadastrado na ficha de inscrição do proponente. Então, você precisa estar atento e não deixar de responder aos recebimentos e questionamentos, certo? O mesmo vale para o telefone, não deixa de atender ao telefone. Se trocar de contato ao longo da execução, avise. Após concluir todo o processo de elaboração conceitual da proposta, definição do planejamento de execução e cumprimento de todo o procedimento burocrático, após o recebimento do recurso, é hora de fazer acontecer. Primeiramente, é importante que façamos uma revisão e atualização de todas as etapas do nosso projeto, sobretudo a respeito do cronograma de execução, da equipe, que é a ficha técnica, e da planilha orçamentária. Às vezes, o tempo em que todo esse processo transcorre é longo. Pode haver atrasos no cronograma estipulado pelo edital ou outros imprevistos podem acontecer, sobretudo em relação à ficha técnica. Muitos profissionais se envolvem em outros compromissos, levando em consideração que parte deles não está comprometida de antemão com o projeto. Às vezes, nem sabem ainda detalhes da proposta. E alguns deles ficaram de ser definidos posteriormente. A partir de agora, nada pode ficar com pontas soltas e tudo que está em definição precisa se encaminhar para uma resolução. Então, é necessário fazermos uma atualização dos profissionais que compõem a equipe da realização do projeto. Devemos conversar acerca dos demais profissionais envolvidos e dos procedimentos a serem adotados. Caso isso não tenha sido feito ainda, nessa atualização, tratamos também dos valores envolvidos, os pagamentos de cachê, as formas de pagamento e tratamos da estrutura necessária. Devemos nos ater ao orçamento e, da mesma forma, atualizar os valores previstos. A partir daí, seguimos para o nosso planejamento e o que antes era uma idealização, agora é ação. Aqui, a equipe de gestão, que podem ser os idealizadores ou produtores, deve assumir sua função no projeto, alinhando com toda a equipe questões básicas acerca de tempo de dedicação necessários para a atuação no projeto. Precisamos nos cercar de pessoas competentes e comprometidas. Acordos acerca da participação de cada um e suas partes que lhe cabem são muito importantes para evitar mal-entendidos. Que um diretor, por exemplo, interfira no trabalho do roteirista ou até mesmo reivindique participação como autor na elaboração do roteiro. Claro que em um projeto os profissionais trocam muito, criam coletivamente e compartilham juntos ideias, insights, além de dicas e sugestões. Um projeto é vivo e uma das suas características mais interessantes é essa vida que pulsa durante sua realização. Esses tipos de conflitos são reais e precisam ser administrados para o bom desenvolvimento dos projetos e das relações de trabalho e parceria com os nossos parceiros. É importante também definir acordos acerca dos prazos, dos pagamentos, coletar todas as informações dessa equipe e dos prestadores de serviço, como dados pessoais, dados bancários, e-mail e demais formas de comunicação. Esse arquivo pessoal é importante e vai facilitar muito sua vida. Sigamos nosso planejamento de execução. Já definimos anteriormente o que devemos fazer em cada uma das etapas: pré-produção, produção, comunicação e pós-produção.
A elaboração desses campos, lá na etapa de elaboração do projeto, facilita a nossa vida agora. Primeiramente, a pré-produção. Uma ferramenta essencial para a gestão do projeto é a elaboração de um cronograma de execução. Um calendário mesmo, onde contém todas as atividades a serem realizadas e entregas a serem feitas, seja dos artistas envolvidos ou dos fornecedores. Todas as etapas devem ser assinaladas neste calendário. Ele nos ajuda a ver tudo o que está acontecendo concomitantemente para que a gente não se perca ou se esqueça de nada por conta do excesso de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Deixar uma folga entre as coisas é importante para, caso tenha imprevistos, você ter como contorná-los. Além do que, o quanto antes as coisas ficarem amarradas, melhor. É sempre bom assinalar as pessoas responsáveis por cada uma dessas atividades. Atenção! Algumas coisas precisam ser definidas com muita antecedência. A previsão é uma grande chave no trabalho de produção cultural, tanto para garantirmos que tudo vai sair conforme o esperado, quanto para vislumbrar seus impactos e resultados. E para finalizar, é sempre bom confirmar as informações. Está em dúvida em relação a alguma coisa? Pergunte. Perdeu uma informação? Pergunte. Vamos à produção. Importante aqui termos definidos exatamente o que cada um vai fazer, como e quando. O trabalho é um trabalho em equipe, viu, pessoal? Nada de ficar sobrecarregado e nem sobrecarregar ninguém. Isso provavelmente vai gerar problemas. Importante destacar aqui, não há espaço nem tempo para preparar nada, hein? Imprevistos acontecem? Sim, mas se prevermos o máximo de coisas possíveis, os imprevistos podem ser rapidamente contornados e resolvidos. Se temos muitas coisas pendentes, por menores que sejam, elas se acumulam e se transformam em uma bola de neve. Comunicação. Em geral, na elaboração do projeto, trazemos linhas gerais acerca da comunicação. É hora de entrar em cena os profissionais competentes para isso. Você, de fato, é a pessoa mais competente para tratar do projeto, que mais sabe dele em todos os sentidos. Porém, é importante considerar os conhecimentos específicos da comunicação e suas mídias, meios e formatos e sua expertise. Vamos deixar os profissionais e suas competências agregarem ao nosso projeto. Algo acerca da comunicação importante que já falamos, mas vale repetir, é a comunicação interna, as formas de diálogo e tratar dos assuntos referentes ao projeto para não haver mal-entendidos e informações atravessadas. Pense numa confusão. Importante também considerar as relações institucionais em torno do seu projeto, as relações com os apoiadores e também é importante manter as relações institucionais em torno do seu projeto, tanto com a instituição financiadora quanto aos demais profissionais do campo. Envolver instituições de referência no que tange ao tema e formato do seu projeto, convidar pessoas estratégicas para o evento, por exemplo, e, por fim, se certificar também do andamento dos registros audiovisuais e fotográficos. Chegamos, enfim, à pós-produção. Falamos disso no início da aula, mas relembrando, devemos nos certificar da desmontagem e de deixar tudo conforme encontramos, tanto os materiais quanto os espaços mobilizados, os pagamentos restantes e sempre pegar notas e cupons fiscais. Fazer nossa avaliação de impactos e resultados e cumprir as exigências da prestação de contas. No mais, documentar tudo. Acordos com os artistas, demais profissionais, técnicos e prestadores de serviço, bem como a instituição financiadora e se atentar aos prazos para pedido de remanejamento. Ter a competência de sintetizar os saberes e formas de colaboração de todos, mas também manter o pulso firme para definir o que é melhor para o projeto. Construir ou manter boas relações dentro e fora do seu projeto, com o mundo ao redor e a comunidade no qual ela acontece, promovendo esse diálogo com o local e também com o cenário local da linguagem artística a qual o projeto se refere. Isso é um fator essencial que muitas vezes são negligenciados. As etapas do projeto são interligadas.
tudo está conectado e alteração em algo significa uma mudança em várias outras. Pessoas, instituições, ações, acontecimentos, está tudo em rede e com laços entre si. Essa trama é que dá consistência ao seu projeto. A finalização de uma etapa é o início de outra. Esse looping é infinito. Para que caminhos este projeto me leva? Para quais caminhos eu quero levar este projeto? E assim, vamos seguindo pelas encruzilhadas. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que este curso traga informações relevantes para a realização de projetos culturais. E para finalizar, o edital não é a única forma de realizar projetos artísticos e culturais. Esse curso em 6 aulas foi um guia geral para que qualquer produtor, mesmo o mais iniciante, tenha condições mínimas para participar de editais de cultura, sejam lançados pela Fundação Gregório de Matos ou por outras instituições. As aulas seguirão disponíveis no canal da Fundação Gregório de Matos no YouTube. Então, compartilhe com outros fazedores de cultura que precisam desse suporte. Ressaltamos que o aprendizado não termina aqui. A Fundação Gregório de Matos sempre disponibiliza novas formações, em especial voltadas para cada edital específico que é lançado. Então, acompanhe o site e o Instagram da Fundação Gregório de Matos para ficar por dentro desses eventos. Até a próxima!